Sermão de Charles R. Spurgeon, Salmo de número 6, versos 1 a 10. Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Tem misericórdia de mim, Senhor, porque sou fraco. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão perturbados. Até a minha alma está perturbada. Mas tu, Senhor, até quando? Volta-te, Senhor, livra minha alma. Salva-me por tua benignidade, porque na morte não há lembrança de ti. No sepulcro quem te louvará? Já estou cansado do meu gemido. Toda noite faço nadar a minha cama. Molho o meu leito com as minhas lágrimas. Já os meus olhos estão consumidos pela mágoa e têm envelhecido por causa de todos os meus inimigos. Apartai-vos de mim todos os que praticais a iniquidade, porque o Senhor já ouviu a voz do meu lamento. O Senhor já ouviu a minha súplica, o Senhor aceitará a minha oração. Envergonhem-se e perturbem-se todos os meus inimigos, tornem atrás e envergonhem-se no momento. Depois de ler a primeira divisão, para vê-la como um todo, examinaremos agora versículo por versículo. Ó Senhor, não me repreenda em sua raiva. O salmista está muito consciente de que merece ser repreendido, e além disso, sente que a repreensão, de uma forma ou de outra, deve recair sobre ele, se não para condenação, ainda para convicção e santificação. O milho é limpo com o vento, e a alma com castigos. Seria uma loucura orar contra a mão de ouro que nos enriquece com seus golpes. Ele não pede que a repreensão seja totalmente retida, pois assim poderia perder uma bênção disfarçada. Mas, Senhor, não me repreendas na tua ira. Se você me lembrar do meu pecado é bom, mas não me lembre disso como alguém que está furioso comigo, para que o coração de seu servo não se afunde em desespero. Assim diz Jeremias: Ó Senhor, corrige-me, mas com julgamento, não na tua ira, para que não me leves a nada. Sei que devo ser corrigido, e embora recue diante da vara, sinto que isso será para meu benefício. Mas, ó meu Deus, não me castigue em seu ardente descontentamento, para que a vara não se torne uma espada e para que, ao ferir, você também não mate. Portanto, podemos orar para que os castigos de nosso gracioso Deus, se não puderem ser totalmente removidos, possam, pelo menos, ser adoçados pela consciência de que eles não estão com raiva, mas em seu querido amor pactual. No versículo 2, tem misericórdia de mim, Senhor, porque sou fraco. Embora eu mereça a destruição, deixe sua misericórdia ter pena de minha fragilidade. Esta é a maneira correta de implorar a Deus se quisermos prevalecer. Não exija a sua bondade ou a sua grandeza, mas confesse o seu pecado e a sua pequenez. Clame: eu sou fraco. Portanto, ó Senhor, dê-me forças e não me esmague. Não envie a fúria da sua tempestade contra um navio tão fraco. Tempere o vento ao cordeiro tosquiado. Seja terno e tenha pena de uma pobre flor murcha e não a quebre do caule. Certamente este é o apelo que um homem doente faria para causar pena de seu companheiro se estivesse lutando com ele. Trate-me gentilmente, pois sou fraco. Um sentido de pecado estragou tanto o orgulho do salmista, tirou de tal forma sua alardeada força, que ele se viu fraco para obedecer à lei, fraco pela tristeza que havia nele, fraco demais talvez para se apegar à promessa. Eu sou fraco. O original pode ser lido: eu sou alguém que cai, ou murcha como uma planta estragada. Ah, amados, sabemos o que isso significa, pois nós também vimos nossa glória manchada e nossa beleza como uma flor murcha. Ó Senhor, cura-me, pois meus ossos estão em agonia. Aqui ele ora pela cura, não apenas pela mitigação dos males que sofreu, mas por sua completa remoção e pela cura das feridas que daí surgiram. Seus ossos foram abalados, como diz o hebraico.
Seu terror tornou-se tão grande que até os seus ossos tremeram. Não apenas sua carne estremeceu, mas os ossos, os sólidos pilares da casa da masculinidade tremeram. Meus ossos estão abalados. Ah, quando a alma tem sentido de pecado, basta fazer tremer os ossos. Basta arrepiar os cabelos de um homem para ver as chamas do inferno abaixo dele, um Deus irado acima dele e o perigo e dúvida o cercando. Bem, ele poderia dizer: meus ossos estão abalados. No entanto, para que não imaginemos que se tratava apenas de uma doença corporal, embora a doença corporal possa ser o sinal exterior, o salmista prossegue dizendo, versículo 3: minha alma também está profundamente angustiada. O problema da alma é a própria alma do problema. Não importa que os ossos tremam, se a alma está firme, mas quando a própria alma está extremamente irritada, isso é realmente uma agonia. Mas você, ó Senhor, até quando? Esta frase termina abruptamente, pois as palavras falharam e a tristeza afogou o pouco conforto que lhe ocorreu. O salmista ainda tinha, porém, alguma esperança, mas essa esperança estava apenas em seu Deus. Ele, portanto, clama: ó Senhor, até quando? A vinda de Cristo à alma em suas vestes sacerdotais de graça é a grande esperança da alma penitente. E, de fato, de uma forma ou de outra, a aparição de Cristo é e sempre foi a esperança dos santos. A exclamação favorita de Calvino era: ó Senhor, até quando? Nem poderiam suas dores mais agudas, durante uma vida de angústia, forçar-lhe qualquer outra palavra. Certamente este é o clamor dos santos sob o altar: ó Senhor, até quando? E este deveria ser o clamor dos santos que aguardam as glórias milenares. Por que demoram tanto a chegar os seus carros? Ó Senhor, até quando? Aqueles de nós que passaram pela convicção do pecado, sabíamos o que era contar nossos minutos, horas, anos, enquanto a misericórdia atrasava sua chegada. Vigiamos o amanhecer da graça como aqueles que vigiam o amanhecer. Sinceramente, nossos espíritos ansiosos perguntaram: ó Senhor, até quando? Versículo 4: volta, Senhor, livra a minha alma. Assim como a ausência de Deus foi a principal causa de sua miséria, seu retorno seria suficiente para livrá-lo de seus problemas. Ó, salva-me pelo amor de sua misericórdia. Ele sabe para onde olhar e em que braço se apoiar. Ele não se apega à mão esquerda da justiça de Deus, mas à sua mão direita da misericórdia. Ele conhecia sua iniquidade muito bem para pensar em mérito ou apelar para qualquer coisa que não fosse a graça de Deus. Pelo amor de sua misericórdia. Que apelo é esse? Quão prevalente é para Deus! Se recorrermos à justiça, que apelo podemos invocar? Mas se nos voltarmos para a misericórdia, ainda podemos clamar, apesar da grandeza de nossa culpa: salva-me por amor de sua misericórdia. Observe com que frequência Davi aqui invoca o nome de Jeová, que é sempre pretendido quando a palavra Senhor é dada em maiúsculas. 5 vezes em 4 versículos aqui nos encontramos com isso. Não é isto uma prova de que o nome glorioso está cheio de consolação para o santo tentado? Eternidade, infinito, imutabilidade, autoexistência, estão todos em nome de Jeová e todos estão cheios de conforto. Versículo 5. E agora aqui Davi estava com grande medo da morte, morte temporal e talvez morte eterna. Leia a passagem como quiser. O versículo seguinte é cheio de poder. Porque na morte não há lembrança de ti, na sepultura quem te dará graças? Os cemitérios são lugares silenciosos. As abóbadas do sepulcro não ecoam canções. A terra úmida cobre as bocas. Ó Senhor, diz ele, se você me poupar, eu o louvarei. Se eu morrer, então meu louvor mortal deve pelo menos ser suspenso.
E se eu perecer no inferno, então você nunca receberá nenhuma ação de graças de minha parte. Canções de gratidão não podem subir do abismo flamejante do inferno. É verdade que você será sem dúvida glorificado mesmo em minha condenação eterna. Mas então, ó Senhor, não posso glorificá-lo voluntariamente e entre os filhos dos homens. Ah, pobres pecadores trêmulos, que o Senhor os ajude a usar este argumento convincente. É para a glória de Deus que um pecador seja salvo. Quando buscamos perdão, não estamos pedindo a Deus que faça algo que manchará sua bandeira ou manchará seu escudo. Ele se deleita na misericórdia. É seu atributo peculiar e querido. A misericórdia honra a Deus. Não dizemos nós mesmos: a misericórdia abençoa aquele que dá, assim como aquele que recebe. E certamente, em algum sentido mais divino, isso é verdade para Deus, que quando dá misericórdia, glorifica a si mesmo. No versículo 6, o salmista dá uma descrição terrível de sua longa agonia. Estou cansado do meu gemido. Ele gemeu até ficar com a garganta rouca. Ele clamou por misericórdia até que a oração se tornou um trabalho. O povo de Deus pode gemer, mas não pode murmurar. Sim, eles devem gemer, estando sobrecarregados, ou nunca gritarão no dia da libertação. A próxima frase, pensamos, não foi traduzida com precisão. Deveria ser: arrumarei minha cama para nadar todas as noites, quando a natureza precisar descansar e quando estiver mais sozinho com meu Deus. Isto é, minha dor é terrível mesmo agora, mas se Deus não me salvar logo, ela não permanecerá por si mesma, mas aumentará até que minhas lágrimas sejam tantas que minha própria cama flutuará. Uma descrição mais do que ele temia que seria, do que realmente aconteceu. Não podem os nossos pressentimentos de desgraças futuras tornarem-se argumentos que a fé pode invocar quando se busca a misericórdia presente. Versículo 7. Eu rego meu leito com minhas lágrimas. Meus olhos estão consumidos pela tristeza. Envelhecem por causa de todos os meus inimigos. Assim como os olhos de um velho escurecem com a idade, também, diz Davi, meus olhos ficam vermelhos e fracos de tanto chorar. A convicção às vezes tem tal efeito sobre o corpo que até mesmo os órgãos externos sofrem. Não poderá isto explicar algumas das convulsões e ataques histéricos que foram experimentados sob condenações nos avivamentos na Irlanda? É surpreendente que algumas almas sejam lançadas à terra e comecem a chorar em voz alta, quando descobrimos que o próprio Davi fez sua cama para nadar e envelheceu enquanto estava sob a mão pesada de Deus. Ah, irmãos, não é fácil sentir-se pecador condenado no tribunal de Deus. Passemos a comentar o verso 8. Até agora tudo tem sido triste e desconsolado, mas agora suas harpas, santos trêmulos, desça dos salgueiros. Você deve ter momentos de choro, mas que sejam curtos. Levante-se, levante-se de seus monturos. Deixe de lado seu saco e suas cinzas. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Davi encontrou a paz e, levantando-se de joelhos, começou a varrer os ímpios de sua casa. Afastem-se de mim todos vocês que praticam a iniquidade. O melhor remédio para nós contra o homem mau é um longo espaço entre nós dois. Afaste-se de mim, não posso ter comunhão com você. O arrependimento é uma coisa prática. Não basta lamentar a profanação do templo do coração. Devemos flagelar os compradores e vendedores e derrubar as mesas dos cambistas. Um pecador perdoado odiará os pecados que custaram o sangue do Salvador. A graça e o pecado são vizinhos briguentos, e um ou outro deve ir para o muro. Pois o Senhor ouviu a voz do meu choro. Que belo hebraísmo e que grande poesia em inglês. Ele ouviu a voz do meu choro. Existe uma voz chorando? O choro fala?
Em que idioma ele expressa seu significado? Ora, naquela língua universal que é conhecida e compreendida em toda a terra e até mesmo no céu. Quando o homem chora, seja ele judeu ou gentil, bárbaro, cita, escravo ou livre, tem o mesmo significado. O choro é a eloquência da tristeza. É um orador infalível que não precisa de intérprete, mas é compreendido por todos. É bom saber que nossas lágrimas são compreendidas, mesmo quando as palavras falham. Aprendamos a pensar nas lágrimas como orações líquidas e do choro como um derramamento constante de intercessão importuna que certamente abrirá caminho até o próprio coração da misericórdia de Deus, apesar das dificuldades pedregosas que obstruem o caminho. Meu Deus, vou chorar quando não puder implorar, pois tu ouves a voz do meu choro. Versículo 9. O Senhor ouviu a minha súplica. O Espírito Santo infundiu na mente do salmista a confiança de que a sua oração foi ouvida. Este é frequentemente o privilégio dos santos. Fazendo a oração da fé, muitas vezes eles têm a certeza infalível de que prevaleceram com Deus. Lemos sobre Lutero, que tendo em certa ocasião lutado arduamente com Deus em oração, ele saiu saltando do seu quarto clamando: "Eu venci, eu prevaleci com Deus." A confiança garantida não é um sonho inútil, pois quando o Espírito Santo a concede a nós, conhecemos a sua realidade e não podemos duvidar dela, embora todos os homens ridicularizem a nossa ousadia. O Senhor receberá minha oração. Aqui está a experiência passada usada para encorajamento futuro. Ele tem, ele vai. Observe isso, ó crente, e imite seu raciocínio. Versículo 10. Que todos os meus inimigos fiquem envergonhados e profundamente irritados. Isso é mais uma profecia do que uma imprecação. Pode ser lido no tempo futuro. Todos os meus inimigos ficarão envergonhados e profundamente irritados. Eles retornarão e ficarão envergonhados instantaneamente. Em um momento, sua condenação cairá sobre eles repentinamente. O dia da morte é o dia da destruição, e ambos são certos e podem ser repentinos. Os romanos estavam acostumados a dizer: os pés da deidade vingadora são calçados de lã. Com passos silenciosos, a vingança se aproxima de sua vítima e repentino e avassalador será seu golpe destruidor. Se isto fosse uma imprecação, devemos lembrar que a linguagem da antiga dispensação não é a da nova. Oramos pelos nossos inimigos, não contra eles. Deus tenha misericórdia deles e os coloque no caminho certo. Assim o Salmo, como os que o precedem, mostra os diferentes estados dos piedosos e dos ímpios. Ó Senhor, sejamos contados com o teu povo agora e para sempre. Amém. Deus em Cristo abençoe a todos.